eu me chamo Giovanna Léo e hoje eu vou explicar em detalhes um código que organiza cadastros de clientes, tatuadores, tatuagens, entre outros. Nós vamos entender como ele funciona linha por linha de uma forma simples e clara. Bora lá! Começamos com as bibliotecas, que são as ferramentas básicas do nosso programa. Aqui nós usamos quatro, sendo elas stdio.h, que é para entrada e saída de dados, como o famoso printf e scanf. E também o stdlib.h, que é essencial para funções de controle, como alocação de memória. O locale.h, que ajusta a formatação para o idioma português, garantindo que as acentuações funcionem corretamente. E por último, string.h, que é para manipular as strings, como copiar, comparar e por aí vai. Logo abaixo, temos três constantes definidas, como define, esses são os nomes dos arquivos onde nossos dados serão armazenados. Por exemplo, quando a gente cadastrar um cliente, ele será salvo em cadastros clientes. Isso organiza e centraliza os dados. Agora vem uma parte bem interessante, que são as estruturas. Aqui nós definimos como os dados serão organizados. Primeiro, temos o cliente. Cada cliente tem um ID único, com um nome de até 50 caracteres e um telefone. Depois temos o tatuador, que também tem um ID, além do nome e do estilo de tatuagem que ele faz. E por último, a tatuagem. Aqui relacionamos o cliente e o tatuador com os campos cliente ID e tatuador ID. Além disso, registramos a descrição da tatuagem e o preço. Essas estruturas são como os modelos de dados. Elas dizem ao programa exatamente o que guardar e como guardar. Em seguida, temos a declaração das funções que serão usadas no programa. A do cliente, para adicionar e listar clientes, do tatuador, para os tatuadores, e da tatuagem, que são para os modelos, né, os estilos de tatuagens, e uma chamada limpar tela, que limpa a tela do terminal. E os nomes, eles são bem intuitivos, a gente já sabe o que esperar cada um só de ler. Chegando na função principal, a gente vê o coração do programa. Primeiro usamos o set locale para configurar o idioma, né, para o português. Isso é essencial para lidar com acentos e outros detalhes da localização. Depois disso, temos a parte mais dinâmica, o menu principal. Ele é exibido dentro de um laço, o do while, que garante que o programa fique rodando até o usuário decidir sair. Funciona assim: primeiro nós limpamos a tela, depois mostramos as opções disponíveis, que seria adicionar ou listar os clientes, os tatuadores, as tatuagens, e por fim sair. O usuário escolhe uma opção e a variável OP armazena essa escolha. Agora vem o switch, que é como um organizador de ações baseados na escolha do usuário. Se o usuário digitar 1, o programa chama a função adicionar cliente. E se for 2, ele lista os clientes com essa função aqui. E assim por diante. O caso 7 termina o programa e o default exibe uma mensagem de erro se a opção for inválida. Esse bloco ele é o cérebro que decide o que fazer com a base na entrada do usuário. Depois de executar uma ação, se a pessoa não escolheu sair, o programa exibe a mensagem pressione Enter para voltar ao menu. Isso dá tempo para o usuário ver o que aconteceu antes de continuar. E por último, o laço do while mantém o menu rodando até o usuário escolher a opção 7, que encerra o programa com return 0. Olá, eu sou Giovanna Lanz e eu vou dar continuidade à explicação do código. Bom, essa parte aqui é uma função para poder limpar a tela. Esse daqui é o comando para Windows e esse daqui é o comando para Mac e para Linux. Essa parte aqui é para poder fazer o cadastro, é uma função para poder fazer o cadastro de clientes. Aqui ele está definindo a função, está declarando a função como vazio, porque ela não vai retornar nada. Aqui ele vai abrir o arquivo e vai poder adicionar, por conta desse add, adicionar. E aqui é um if caso o arquivo não seja encontrado. E caso ele não exista, não seja encontrado, ele vai apresentar essa mensagem aqui. Erro ao abrir o arquivo de clientes. Aqui é a estrutura para armazenar os dados do cliente. Aqui
Aqui ele vai printar essa mensagem, digite o ID do cliente, e aqui o scanf vai ler o que o usuário digitar para ID. Esse getChar, ele vai limpar o buffer, que é um espaço em memória. Aqui ele vai printar essa mensagem, digite o nome do cliente para o usuário poder digitar o nome. Aqui no fgets, ele vai ler e vai armazenar os dados nessa variável cliente.nome, vai armazenar o nome do cliente nessa variável aqui. E esse stdin, ele vai indicar que a entrada vai ser capturada pelo teclado. Essa parte aqui, ela vai remover o caractere de nova linha que pode ser criada de acordo com o fgets. Pode ser que ela seja criada, pode ser que não, mas caso ela seja, ele vai remover essa linha. Aqui é a mesma coisa, só que por telefone do cliente, vai printar essa mensagem para o usuário digitar. Aqui ele vai armazenar o telefone nessa variável. E o stdin fazendo a mesma coisa de indicar que a entrada foi capturada pelo teclado. E aqui removendo a nova linha. Aqui ele vai imprimir os valores digitados, né, para ID, para nome e para telefone. Vai imprimir em forma de tabela. E o fclose, ele vai fechar o arquivo. E aqui no final de tudo, ele vai printar que o cliente foi cadastrado com sucesso. Essa parte é uma função para listar todos os clientes cadastrados. Aqui ele vai abrir o arquivo para leitura, esse R de read, leitura, e aqui, caso o arquivo não seja encontrado, caso ele não consiga ser aberto, vai printar essa mensagem erro ao abrir o arquivo de clientes. Esse cliente também é uma estrutura para armazenar os dados do cliente, só que durante a leitura. E essa parte é para exibir o cabeçalho da tabela clientes. Vai imprimir todos os dados em formato de tabela. Aqui nesse while, ele vai ler o arquivo linha por linha até o fim do arquivo, que é esse EOF, né, até o fim do arquivo. E aqui ele vai imprimir e exibir na tela todos os dados do arquivo. E aqui ele vai fechar o arquivo. Essa daqui é a função para cadastrar e mostrar os tatuadores. Essa daqui é a função para adicionar um tatuador. Aqui é para abrir o arquivo e poder adicionar o arquivo tatuador. Aqui também, caso o arquivo não seja aberto, não seja encontrado, vai imprimir essa mensagem. Aqui ele vai declarar a estrutura, uma variável para a estrutura e armazenar os dados do tatuador. Aqui ele vai printar a mensagem para o usuário poder digitar o ID do tatuador. E aqui no scanf ele vai ler o ID digitado. Aqui o getChar novamente vai limpar o buffer, que é o espaço em memória. Aqui o usuário vai aparecer essa mensagem para o usuário, para ele digitar o nome do tatuador. Aqui no fgets ele vai ler a entrada do usuário e vai armazenar nessa variável tatuador.nome. O stdin vai fazer a entrada no teclado, ele vai garantir que vai ser lida pelo teclado. Aqui ele novamente vai remover a linha que pode ser criada pelo fgets. Aqui é a mesma coisa, vai aparecer a mensagem para digitar o estilo do tatuador. Aqui ele vai ler e vai armazenar nessa variável tatuador estilo. E aqui vai remover novamente a linha que pode ser criada pelo fgets. Aqui novamente ele vai ler todos os dados e também vai salvar em arquivo CSV. Aqui vai fechar o arquivo e aqui ele vai printar a mensagem que o tatuador foi cadastrado com sucesso. Aqui é uma função para listar todos os tatuadores cadastrados. Aqui ele vai abrir o arquivo para poder ler, read de leitura novamente. E aqui o if, caso não seja encontrado, ele vai apresentar essa mensagem novamente. Só vai apresentar se o arquivo não for encontrado. Aqui de novo ele está definindo a variável tatuador para aquele typedef de tatuador que foi definido no começo, a struct. E aqui ele vai printar o cabeçalho da tabela para poder imprimir todos os dados digitados em formato de tabela. Vai mostrar o cabeçalho da tabela. E aqui novamente esse while vai ler linha por linha do código até o fim do arquivo, de novo o EOF.
E aqui ele vai exibir todos os dados do tatuador formatados na tabela. O F-Close vai fechar o arquivo. Olá, meu nome é Sofia e eu vou dar continuidade na explicação do nosso código. Agora eu vou explicar duas funções muito importantes deste código, que são responsáveis por adicionar e listar informações de tatuagem. Vamos detalhar como elas funcionam e o que fazem. Primeiro vou explicar a função add tatuagem. Ela é responsável por cadastrar as informações de uma tatuagem e salvá-las em um arquivo chamado tatuagem_fileline. Primeiro, a função tenta abrir o arquivo no modo apêndice, que permite adicionar novas informações sem sobrescrever os dados existentes. Se o arquivo não puder ser aberto, uma mensagem de erro é exibida e a função é encerrada. Em seguida, os dados da tatuagem são solicitados ao usuário, incluindo o ID da tatuagem, o ID do cliente, o ID do tatuador, a descrição da tatuagem e o preço. Para a descrição, usamos figets para capturar uma string completa e removemos o caractere de quebra de linha com o comando C. Essa parte do código garante que a string fique formatada corretamente. Depois que os dados são coletados, eles são gravados no arquivo no formato CSV, com o comando C. Essa parte do código, os valores são separados por vírgula, o que facilita a leitura futura. Por fim, o arquivo é fechado e uma mensagem é exibida indicando que o cadastro foi realizado com sucesso. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a segunda função, que é que lista todas as tatuagens cadastradas no arquivo. Assim que a função anterior do arquivo é aberta, assim como a função anterior do arquivo, agora no modo de leitura. Se o arquivo não puder ser aberto, uma mensagem de erro é exibida. Antes de começar a exibir os dados, é impresso um cabeçalho para garantir as informações em formato de tabela. A função utilizada para laço é o while para ler cada linha do arquivo até o final. A leitura dos dados é feita com o comando scanf. Este comando separa cada valor do arquivo com base na vírgula. Em seguida, os dados são exibidos formatados usando o printf. Após a leitura de todas as linhas, o arquivo é fechado e as informações ficam exibidas no terminal. Essas duas funções trabalham juntas, uma permite adicionar novas tatuagens, enquanto a outra facilita a visualização de todos os cadastros. Isso é muito útil para gerenciar os registros em um sistema básico, utilizando os arquivos como banco de dados. Olá, aqui é a Giovana Lanzi novamente e agora eu vou mostrar o código rodando. Bom, aqui nós temos o título do cabeçalho, mostrando nosso sistema, que é um gerenciamento de cadastro de tatuagens, mas também para cadastrar cliente, tatuador e a tatuagem. Aqui tem todas as opções que o usuário pode escolher, então vamos começar por adicionar cliente. Aqui é só digitar o ID do cliente, por exemplo, nome do cliente, Giovana, o telefone do cliente, e aqui ele vai vir a mensagem, cliente cadastrado com sucesso. Para voltar ao menu principal, é só dar Enter. Aqui podemos listar os clientes já cadastrados, digitando a opção 2. Aqui ele está mostrando que eu acabei de cadastrar. Agora, para adicionar o tatuador, opção 3. ID do tatuador 1, nome do tatuador e o estilo do tatuador, por exemplo, old school. Tatuador cadastrado com sucesso. Aqui vamos listar os tatuadores digitando 4 e adicionar tatuagem. O ID da tatuagem, 1, ID do cliente, 1, o tatuador, 1, que foram os que a gente já tinha cadastrado. A descrição da tatuagem é a old school preta. O
preço da tatuagem, por exemplo, 500. E aqui vamos listar as tatuagens. Aqui mostra o ID da tatuagem, o ID do cliente, o ID do tatuador, a descrição da tatuagem e o valor dela. E caso mude de ideia e queira sair, é só digitar 7. E ele fecha. Agora eu vou mostrar os arquivos TXT criados para poder apagar os registros ou só visualizar eles mesmos. Eles vão ficar aqui na pastinha, onde estava salvo. Aqui, por exemplo, tá o cliente 1 cadastrado, tem aqui. É só apagar e salvar. Aqui os tatuadores, dá para adicionar por aqui também. E salvar. E aqui na tatuagem, só vou apagar. Aí aqui, voltando pro código, vamos ver como ficou mexendo dentro do arquivo TXT. Vamos listar os clientes, ele não mostra nada porque eu apaguei. Listar os tatuadores, ele vai mostrar o que já tinha e o que foi adicionado no TXT. E aqui a tatuagem não aparece nada porque eu também apaguei. E esse é o código rodando.